Pedir para o Robert fazer uma oração. Pode fazer? Poxa. Pessoal, vamos orar? Vamos. Meu Deus, meu Pai, quero colocar essa reunião diante de Ti, a vida de cada um que está aqui, meu Deus, que Teu Espírito Santo venha falar no nosso coração, Deus, que Teu Espírito Santo nos ensine, meu Deus, a Tua palavra hoje, que Você venha sobre a vida do Luiz, meu Deus, dando as palavras a ele, ensinando ele a cada dia, meu Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa usar ele hoje aqui para nos ensinar um pouco mais a Tua palavra, meu Deus. Eu Te agradeço, Te louvo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Estamos dando início à nossa segunda aula desse módulo de introdução ao Novo Testamento. Na aula passada nós tivemos uma visão sobre o Novo Testamento, sobre os estilos linguísticos do Novo Testamento, o significado do Novo Testamento, e depois falamos sobre os Evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos, fechando então os livros que são narrativas, os Evangelhos e o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Antes da gente dar a aula, vocês viram lá aquela lista para as duplas dos... A Edna vai entrar no lugar da sua mãe, tá bom? Vai ser dupla com você, tá? É semana que vem? Não, da outra. Se semana que vem é a outra. Tá bom, combinadinho. Tá bom? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acharam do nosso último encontro, da dinâmica que a gente desenvolveu? Vocês estão gostando? Alguém tem alguma sugestão? Eu falo isso porque eu recebi uma sugestão. A sugestão que me chegou até mim foi para aos interessados a gente pegar todos os slides e fazer uma pequena apostila com os slides. Então, estou encaminhando isso para a turma. Então, quem quiser, quando a gente finalizar o módulo 3, eu imprimo, porque como elas estão em construção, eu já estou com as aulas prontas da aula que vem e da outra, mas como ele é um processo, então cada aula, senão eu tenho que imprimir toda a aula, entendeu? Então, ao final do módulo, que são 3, que eu vou disponibilizar o caderno. Se disponibilizar para a gente lá no grupo, a gente pode imprimir. Sim, estou falando, pode ser também. Então, eu vou fazer o seguinte também, assim, o Lincoln pediu para eu pegar os slides e botar no PDF. Então, assim como eu fiz para ele, eu vou botar em PDF todos os slides também. Se alguém quiser, então faz contato pelo computador e imprime o seu link. Se tivesse impresso, nós íamos estar acompanhando certo. impresso, entendeu? Entendi. Se você sempre tem uma aula na frente, você podia disponibilizar para nós aquela semana a aula da semana. Tá bom, vou tentar me organizar para isso. Tá bom. A sugestão está recebida. Eu vou tentar ver se eu consigo me ajustar a essa solicitação. Alguém tem alguma solicitação a mais? Alguma sugestão para as nossas aulas? Não? Então, gente, quem quiser lanchar, pode ficar à vontade, chega aqui e vai. Só uma perguntinha. A aula passada já está disponibilizada?
A aula passada está disponibilizada no YouTube, no canal da igreja, e eu mandei um link para o seu celular. E você que tem um grupo, faz parte do grupo, você vai receber o link da aula com o áudio, que eu estou disponibilizando. Hoje eu vou estar baixando com o áudio e as imagens, aí eu vou estar disponibilizando no YouTube e vou estar mandando o link para vocês. Amém? Então, hoje a minha secretária Edna, pode por favor mudar? Então nós vamos começar, hoje nós vamos ver as epístolas de Paulo. Todas as epístolas de Paulo são 13 ao todo. Nós não vamos entrar nas epístolas gerais, porque o nosso último encontro serão as epístolas gerais e Apocalipse também, sempre essa visão ampla, só para a gente ter uma noção do conteúdo de cada livro do Novo Testamento. Então, epístola. Alguém tem dúvida do que significa esse nome? O que é uma epístola? Epístola, como diz Herô, é uma carta. É uma carta. Literalmente, é uma carta. Era um e-mail da época, tá bom? Era demorado. O pessoal escrevia em pergaminho. Todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então, e essas cartas, elas eram assim mantidas pelas pessoas que receberam. Então, por exemplo, quem vocês acham que tinha a carta de Paulo aos Romanos? Os romanos, a igreja de Roma. Vocês entenderam? E aí o que acontecia é que no Novo Testamento essas cartas eram compiladas para ser disponibilizadas, porque havia algumas cartas que elas não eram destinadas a uma só igreja. Por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, não existe uma cidade chamada Galácia. Galácia é uma região da Turquia. Então, quando fala aos Gálatas, são várias igrejas, não era uma igreja especificamente. Quando você vê nas epístolas gerais, a carta de Pedro, se não me engano, é falado aos irmãos que estão dispersos. Poxa, então é para muita gente. Então o que acontecia? As cartas elas eram compiladas, principalmente entre os destinatários, tá bom? E aí é importante a gente compreender o gênero literário de uma carta, porque a carta ela tem uma pessoa que está escrevendo, ela tem um destinatário e ela tem um motivo, que é a sua mensagem. O que motiva você escrever uma carta de amor? O Lincoln, estando lá em Palmas, manda um e-mail de amor para Vilma. Oi? Uma epístola? Não, você escreve um bilhete. Ela manda uma epístola para você. É assim, entendeu? Você vai mandar um bilhete. E aí, Vilma? A carta E aí, Vilma? Belê? Assim, só belê. Aí a Vilma responde a epístola. 17 laudas. Né? Ou seja, a carta ela tinha uma motivação. Às vezes essas motivações elas eram necessidades, problemas, dificuldades. Às vezes era o próprio apóstolo fazendo uma solicitação. Por exemplo, a segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo pede para os irmãos de Corinto para eles levantarem uma oferta, porque a igreja de Jerusalém estava passando por necessidade. Ou então, ele sabe de um problema, e ele vai abordar um problema, uma heresia, uma dificuldade, uma luta. Então,
conhecer quando você pega uma carta, você consegue, lendo a carta, tente entender os motivos. Às vezes, no início da carta, o escritor diz o motivo. Outras vezes, só no transcorrer da leitura que você vai tendo conhecimento do motivo ou dos problemas que ele vai abordando. Às vezes, a carta ela está sendo uma resposta de uma carta que o autor escreveu. 1 Coríntios mesmo, ela é uma resposta a uma série de perguntas que a igreja de Corinto fizera para Paulo. Está claro isso? Alguém tem alguma observação, alguma pergunta sobre essa questão? Essa compreensão, como eu disse na aula passada, ela é básica para compreendermos as epístolas do Novo Testamento. Porque você não pode ler as epístolas como se fosse uma narrativa, como se fosse uma história. Eu, como eu disse para vocês, tentava, a primeira vez que fui ler Romanos, achava então era a história dos romanos. Eu falei assim, gente, mas cadê esse povo de Roma que eu não vejo? Não aparece, né? Aí eu era criança, né? Não tinha tanta compreensão. Eu falei assim, não quero ler isso aí não, porque estava tão legal, depois de Atos, né? E o pior é que Paulo, acaba o livro de Atos, Paulo está na ilha, indo para Roma. E em seguida nós temos a epístola aos romanos, então vai lá. Agora é Paulo em Roma. Cadê? Não vejo nada disso. Tá? Então essa é uma diferença que a gente tem que ter. E às vezes, por conta disso, é que a gente tem dificuldade de compreender as epístolas. Se você, então, ou você desconhece quem é o autor, desconhece qual o destinatário, e você não para tentar investigar ou saber os motivos pelos quais a carta está sendo escrita, você vai ter grande dificuldade de entender aquela carta. Daí a razão de quando a gente vai ler uma carta, dessa palavrinha aqui, ó, que os advogados usam muito, a hermenêutica e a exegese. Esses são termos jurídicos, que significa exegese, você lê ao pé da letra, tentar compreender o que estava na cabeça do escritor, tentar entender todas as situações. Paulo estava preso, Paulo estava solto, não, ele estava de férias, ele estava, enfim, o que ele estava fazendo? Onde ele estava? E ele estava escrevendo para quem? Quem era esse povo? O que eles estavam vivendo? Eles estavam passando fome? Estavam passando perseguição? Eles estavam, enfim. Essas informações, às vezes, elas estão descritas na carta. Outras vezes, você vai ter que buscar uma referência para ela. E qual a referência que nós temos das cartas? O livro de Atos dos Apóstolos. Então você, muitas vezes, para entender o sentido da carta, você precisa ter tido uma compreensão do livro de Atos. Quando você vê a carta de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita mais ou menos na época do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que é quando teve o concílio em Jerusalém. O livro de Gálatas foi escrito logo após aquele concílio. E aí então o apóstolo Paulo estava brigando, dizendo que Pedro tinha estado lá, tinha amado a vida entre os gentios, agora ele chega em Jerusalém achando que tinha que viver como judeus e defendendo essa hipótese. Então é todo um contexto. Quando você vai associar uma coisa com a outra, você então consegue perceber o momento histórico que ele estava vivendo. E a hermenêutica? O que é a hermenêutica? A hermenêutica vai ser então pegar o ensinamento que o apóstolo Paulo ou os autores deram para o destinatário daquela época
e aplicar para nós. Esse é o, digamos assim, é o critério que nós devemos adotar para podermos compreender as Escrituras, principalmente as epístolas. Se você não faz isso, você corre um risco de ter um conhecimento equivocado das Escrituras, você pode correr o risco em cometer algum tipo de conduta inadequada, ou até mesmo você ser adepto de alguma heresia. Então é muito sério a gente tentar, e é importante a gente procurar compreender o sentido que o autor estava escrevendo e aplicar esse sentido para os nossos dias. Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão? A homilética é termo jurídico também? Não. A homilética não é um termo jurídico. Já a homilética é um termo que seria a arte de pregar. Então, é um termo originalmente eclesiástico e depois ele foi levado para as cátedras, para a filosofia e outros, e para também o direito. Vamos lá. Volta só um pouquinho, só ver aqui. A anterior. A setinha, a outra setinha. A de cima. Isso, tá bom? Pois não. Peraí, só um instantinho. É tão importante porque as interpretações que muitas vezes as pessoas fazem tirando só um textinho e aí querendo imputar isso para a igreja, imputar isso, né? Porque aí fala, tem que ser praticado dessa forma, mas existe um contexto por detrás disso, né? Muito bem observado. Muito bem observado. Quando você pega um texto fora de um contexto, você pode correr isso, né? A gente tem até uma frasezinha que fala assim, um texto fora do contexto para justificar um pretexto. Então você pode pegar alguns versículos bíblicos e, por exemplo, justificar o suicídio. Se eu pegar lá um versículo, e Judas foi e se matou, se enforcou. Isso está na Bíblia? Tá. Também está na Bíblia. Vá tu e faz o mesmo. Não. Está na Bíblia. Jesus falou isso. Aí tem um outro versículo que fala assim, e que tentes fazer, faz-se apressadamente. Estão todos no Evangelho, e o segundo e o terceiro foram ditos por Jesus ainda. Quem falou foi Jesus. Completamente diferente. Exato. Próximo, pode ir. Então, o apóstolo Paulo, ele foi o autor de maior número de epístolas no Novo Testamento. Ele escreveu 13 ao todo. João escreveu 3 epístolas, Pedro 2 epístolas, Tiago 1 epístola, Judas 1 epístola e um autor desconhecido que escreveu a epístola de Hebreus. Epístolas que eu estou falando, não está ali o Apocalipse. Não, falando do Tiago. Eu queria perguntar. Pois não. Esse Tiago é aquele que o Herodes mandou matar a Não, espada. Não. É outro Tiago. É outro Tiago. É irmão de Jesus. Tiago. Isso, meio-irmão de Jesus. Assim como Judas. Tanto Tiago quanto Judas ali são parentes, são irmãos de Jesus. Muitas das vezes, a epístola, ela nem sempre foi escrita pelo próprio autor da epístola. Daí esse termo aqui, amanuense. O que é o amanuense? Que às vezes o autor chegava e pedia para alguém escrever a epístola. Era ruim de digitação, aquela coisa toda, ficava catando milho e tal, não sei, chegava assim, você escreve melhor do que eu? Então, pega o pergaminho aí, senta a pena aí para mim. Dá uma força. Daí você vai encontrar algumas epístolas
o autor falou assim: eu escrevi ela de próprio punho. Aí quer dizer que ele não escreveu com o amanuense, foi o próprio autor. Então, o amanuense é o cara que escreve. Era um tipo um cara que escreve. E aí os historiadores e aqueles que estudam a história da igreja, eles falam assim: mas esse cara, o estilo dele é um pouco diferente. Como é que ele não era um galileu, ele não era um pescador, como é que ele pode escrever desse jeito? Por vezes havia um amanuense que estava escrevendo ali. Não é o livro de Marcos? Pois não. Pedro que ditou, é isso? No caso, no Evangelho de Marcos, Pedro não ditou. Tudo que Marcos escreveu, ele aprendeu de Pedro. É assim. Não foi ditado. Não foi ditado, não. Eu achei que... Não foi, senta aí, moleque, escreve aí. Não. Foi o próprio Marcos que foi a fonte e ia escrevendo, tá? Luiz, Oi, pois não. será que existe informação se tem alguma epístola que não foi colocada na Bíblia? Sim, nós vimos isso na semana passada. Várias epístolas de outros personagens da história da igreja que foram utilizadas. Aí nós vimos que quando houve o concílio de Cartago, em 397, foi definido um critério do que teria sido, quais eram as epístolas que seriam referências de fé. E aí foi fechado, naquele concílio, todas as epístolas de Paulo, todas as epístolas e de pessoas que estiveram com o Senhor, que estiveram com Jesus, e que fossem unânimes, aceitas por todos. Então ali que foi fechado o cânon e definido então as epístolas de homens que eram definitivamente, que foram considerados como inspirados pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui. A gente já falou de conhecer o destinatário. Bom, o conhecimento das necessidades do destinatário, bem como os motivos e as causas que levaram ao envio da epístola, são informações de maior relevância que a autoria. Isso é mais importante a gente saber isso do que saber se foi Paulo, Pedro, Timóteo, Tiago, enfim, quem foi que escreveu. Porque é assim que a gente vai compreender a própria mensagem que está ali na carta. Próxima, por favor. Isso. Bom, as epístolas paulinas. A gente poderia dividir as epístolas de Paulo, aglutiná-las, de várias maneiras. Então, por exemplo, epístolas que poderíamos chamar que eram exortativas, que eram chamadas de atenção. 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Tito, Filemão, as cartas de Tiago, Pedro, João e Judas. Todas essas epístolas aqui, não as epístolas de Paulo, as epístolas do Novo Testamento, né? Todas elas poderíamos chamá-las como exortativas. Doutrinárias, Romanos, Hebreus, 1 João, Filipenses. Epístolas de resposta, ou seja, como fosse dada uma resposta aos destinatários. 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Epístolas de alento, ou seja, para conforto e consolo dos destinatários. 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e Tito. Epístolas de prisão, ou seja, quando o autor estava preso, no caso aqui Paulo, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E epístolas assim, epístolas de prisão, que são as cartas que Paulo escreveu na primeira prisão dele, tá? Porque, segundo Timóteo, quando ele escreveu, ele estava preso, mas ele já ia ser passado a goela, ele já ia morrer. Epístolas pastorais foram epístolas escritas para líderes, no caso, 1 e 2 Timóteo e Tito. A parte mais importante da epístola, como eu falei, é a sua mensagem. Questões que dizem a respeito à autoria e ao destinatário são relevantes, mas não imprescindíveis. A mensagem da epístola é a voz de Deus falando conosco
e com os destinatários. Então você precisa, ao você entender o sentido dessa mensagem para aquela igreja, é o mesmo sentido da mensagem para nós. Você não deve procurar outro sentido, porque se você fizer isso, você vai estar desvirtuando o teor da palavra de Deus. Tá certo? Pois não. Pode falar. A doutrina estabelecida nas igrejas, elas tentam teria que ter a ver com a epístola ali doutrinária. Exato. Então, a gente pode ter um parâmetro das igrejas relacionados ao que as cartas de Romanos, Hebreus e... Certo. As igrejas, digamos assim, as denominações, vamos dizer assim, elas se organizam hoje em função exatamente do olhar que eles têm em cima das doutrinas da igreja. O que ocorre é que hoje as igrejas evangélicas, digamos assim, elas concordam em 98% do conteúdo das epístolas. Elas discordam em 1 ou 2% só. E a maioria desses 2% nem está exatamente claro nas escrituras que é da forma como a igreja é administrada. Essas são as grandes divergências que tem. Como a igreja é administrada, a forma como se administra a igreja. Ou seja, vão mais por questões que a gente diz eclesiológicas. Opa! Ah não, pensei que tivesse apertado aqui o botão. Questões de organização da igreja do que propriamente dito de uma doutrina. Vou dar um exemplo para você. As igrejas pentecostais e tradicionais. Se você perguntar e for numa igreja tradicional, se vocês acreditam nos dons do Espírito, que está na Bíblia, eles vão falar, acredito. Mas vocês acreditam que eles devem estar funcionando dentro do culto? Ah, não. Aí também não. Dentro da igreja, dentro assim, não, a gente já discorda. Você está vendo? O conteúdo propriamente dito, ela é a mesma, é aceito. Agora, a forma como exerce, como pratica, como experimenta, é que diverge. E isso eu estou colocando um exemplo bem gritante assim, de diferença. Outras divergências são às vezes é no entendimento com respeito a alguns usos e costumes, como eu falei, que é muito pouca coisa. Mas a grande realidade, gente, a maioria dos grupos, eu vou dizer assim, hoje em dia, das igrejas históricas talvez nem tanto, mas dos movimentos assim do século XX, neopentecostal? Vamos dizer assim, a maioria das vezes para orgulho e vaidade e vontade de poder que formam os grupos. Ah, não, e tal, ali a igreja não me dá um espaço, então eu vou abrir uma outra igreja. Por orgulho e por vaidade. E aí, diz que Deus falou com ele. Tudo bem. Eu não vou... Quem sou eu para dizer para alguém que, olha, que você não ouviu não é de Deus? Né? Eu não posso falar isso. O que eu posso dizer para vocês é que quando eu, que era pastor em outro ministério, e quando eu vim para estar aqui com a Vineyard, algumas pessoas chegaram, você não vai abrir a sua igreja, não? Eu falei assim, não, meu irmão. Jesus me chamou, foi para servir o reino. E não para ficar abrindo igreja no meu nome. Eu não quero que as pessoas me sigam. Eu quero que as pessoas sigam a Jesus. E essa é a razão pelo qual eu congrego aqui. Porque aqui me identifiquei doutrinariamente
pois a liderança da igreja assim compreende que cabe os líderes da igreja orientarem as pessoas para que cada um siga e sirva a Jesus, sem nenhum tipo de peso, nem de imposição, de não, você tem que fazer isso porque eu sou sua cobertura e eu estou mandando. Esse é um tipo de entendimento que eu respeito, particularmente não concordo, mas vamos lá, esse não é o tema da nossa aula. Próximo, por favor. Vamos lá, as epístolas de Paulo. As epístolas paulinas, dentre as demais epístolas, são as mais importantes do Novo Testamento. Não porque as outras pessoas não tiveram importância, mas porque Paulo sistematizou a fé cristã. Dos demais autores do Novo Testamento, com exceção de João, ele era o cara que teve mais intimidade com Deus, com Jesus Cristo, mesmo ele só tendo conhecido Jesus após a sua crucificação, morte e ressurreição. Porque o que o apóstolo Paulo conheceu de Jesus foi do Jesus ressurreto. E isso que é grandioso na vida do apóstolo Paulo, porque ele, podemos dizer, foi uma pessoa que conheceu a Jesus intensamente, mesmo não tendo convivido com ele. Captou todo o teor da sua mensagem e trouxe para a igreja. Então, nós vemos ali, devido então ao seu conteúdo doutrinário, pastorais e apologéticos. Ali está escrito apologéticos, quer dizer defesa da fé, tá? Porque à medida que o cristianismo foi crescendo e foi ganhando ibope, outros personagens e outros pensamentos foram chegando à igreja. E aí então foi necessário as lideranças e o próprio apóstolo Paulo chegar e dizer: opa, espera aí, isso não foi o que nós aprendemos de Jesus. Como, por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala assim para eles: olha, se chegar alguém falando outro evangelho diferente do que eu ensinei, mesmo que o cara esteja lá como um anjo do céu, repreende, amarra a mão para trás, sai fora. Porque isso já estava acontecendo na igreja. Então você pode perceber, a primeira carta foi escrita aí por volta do ano 40 e pouco, 50 e alguma coisa, depois de Cristo, já estavam tendo os problemas de falsos ensinos. Ainda imagina hoje, 2000 anos após o advento do nosso Senhor. Bom, as epístolas foram escritas por revelação divina, então sistematizou os ensinamentos de Jesus e sua divindade, sobre a Trindade e a ação do Espírito Santo, separando o cristianismo do judaísmo. Isso o apóstolo Paulo foi o grande responsável, porque a igreja de Jerusalém, principalmente, ela não queria inicialmente se separar do judaísmo, queria que nós todos fôssemos judeus que crescem que Jesus era o Messias, judeus messiânicos. Judeus não, porque aqui seriam prosélitos messiânicos, que o prosélito é o gentio convertido ao judaísmo. E com isso a gente deveria então seguir todos os princípios da lei. Meu amigo Robert, o alemãozão, teria que ter sido circuncidado na pedra, sem anestesia, né? E assim vai. Deveríamos que guardar todas as tradições judaicas, e não foi isso que Jesus fez. E não foi para isso que Jesus veio ensinar. Mas aí alguém pode dizer assim: mas Jesus não falou
que ele veio cumprir a lei? Sim, exatamente, ele cumpriu. Quando você encontra na seguinte afirmação de Jesus: foi dito aos antigos, eu porém vos digo, Jesus não estava contradizendo a lei, ele estava contradizendo as tradições judaicas, essa que o apóstolo Paulo se posicionou contra. As tradições judaicas, elas estavam descritas em um livro judeu chamado Talmud. O Talmud era um livro que os fariseus registraram todas as tradições orais que os judeus tinham escutado desde os seus pais. Também tem o nome, as tradições orais judaicas são chamadas de Gemara. Então, o Talmud, onde estão sistematizadas essas tradições, é que falava: olha, você no dia de sábado só pode andar uma distância da tua casa até a sinagoga e voltar. Se você passar 1 metro a mais, é trabalho, então você está pecando. No Talmud que dizia: você não pode ajudar o seu próximo no sábado. No Talmud que dizia: você não pode curar alguém no sábado. E assim vai. E aí Jesus vai exatamente contra essas tradições e fala: não é isso que diz as Escrituras. Os antigos diziam isso, eu porém vos digo, é assim que tem que ser feito. Amém? Tá? Então o apóstolo Paulo chegou e separou. Nós, cristãos, não temos nada com as tradições judaicas, não temos que guardar as tradições judaicas, nem guardar as ordenanças da lei para os judeus. Os conceitos desenvolvidos por Paulo, os principais conceitos desenvolvidos por Paulo foi a salvação, a graça, a redenção e o perdão. Essas são as temáticas que são marcantes nas suas epístolas. Ao ler tanto o livro de Atos como a epístola de Paulo, é fácil perceber que os primeiros cristãos não queriam se separar do judaísmo, como a gente falou. Entretanto, a rejeição feita à divindade messiânica de Jesus pelos judeus tornou impossível qualquer proximidade maior. Paulo foi um grande instrumento usado por Deus para a fé cristã ter identidade própria e não viesse a se prostituir espiritualmente como o povo de Israel. Isso é importante a gente guardar, porque Deus chamou a igreja porque Israel havia se corrompido. Por isso que ele chamou a igreja. Porque Israel havia se prostituído. Nos dias de Jesus, não havia a idolatria como houvera nos dias de, por exemplo, de Isaías ou dos profetas anteriores. Mas havia uma corrupção pelo poder, pelo dinheiro, que da mesma maneira, como o próprio Jesus falava, olha, você não pode servir a 2 senhores, então, ou serve a Deus, ou serve às riquezas, enfim, e era um estado religioso opressor, que oprimia o povo, e ao mesmo tempo associado com o Império Romano. Quando a gente vê nos evangelhos o acesso que as lideranças judaicas tinham, tanto a Herodes quanto a Pilatos, de chegar: olha, eu quero que mate esse camarada. Oi, pois não. Essa mudança de características que você está falando, talvez tenha sido também influência da convivência com o Império Romano, né? Sim, exatamente. Talvez até por uma questão de sobrevivência. Exato. Não estou querendo dizer que isso, digamos assim, eles foram errados por fazer isso. Mas eles não seguiram as Escrituras. Não guardaram os princípios de Deus. Não estavam dispostos, como a igreja primitiva se dispôs, a morrer
pelo Evangelho, por obediência ao Senhor. Pois não, Heron, pode perguntar. Não? Não? Eles viveram mais pela bonança que os romanos ofereciam do que pela ordem. Exato. Viam mais pela bonança daquilo que eles tinham recebendo dos romanos, do que pelas ordenanças de Deus. Próximos, por favor. Bom, a Epístola de Paulo aos Romanos, essa é para mim a principal Epístola Romana de Paulo. Ela foi escrita em perto do ano 58 depois de Cristo, quando Paulo estava em Corinto. Ele chegou a Corinto na sua segunda carta. Então, ela foi uma carta levada a Roma por Febe, e não foi a primeira carta por ele escrita. Apesar de ser a primeira carta do Novo Testamento, depois do Evangelho, ela não é a primeira carta escrita. A primeira carta de Paulo escrita foi a carta aos Gálatas. E a primeira carta do Novo Testamento foi o livro de Tiago. Tá? O conteúdo, a justificação pela fé e a justiça de Deus, são temas principais nessa epístola. Além destes, a carta contém, em princípio, os principais conceitos concernentes à revelação natural de Deus, a universalidade do pecado, a justificação e a propiciação pela fé, ao pecado original, a união entre Cristo e a igreja, a eleição e a rejeição de Israel, aos dons espirituais e ao respeito às autoridades. Aqui do lado nós temos um pequeno esboço que eu botei do livro, de que ele faz, então, tem lá sobre o Evangelho de Deus, depois fala sobre a ira de Deus, a graça de Deus, a promessa de Deus, o plano de Deus e a transformação de Deus. Talvez se você não conseguiu, está vendo está pequenininho ali? Próxima lâmina, por favor. Em seguida, nós temos as duas epístolas de Paulo aos Coríntios. Na realidade, o apóstolo Paulo não escreveu duas epístolas aos Coríntios, ele escreveu 4, tá? Então, só que das 4, só 2 contém o cânon, a segunda e a quarta. A primeira, que não se tem, ela foi escrita de Paulo para os Coríntios, e que provavelmente fez com que os coríntios respondessem a Paulo. E aí então ele escreve a segunda carta, que é a primeira, exatamente respondendo as perguntas que a igreja de Corinto fizeram para Paulo, entendeu? Por que não entraria as duas primeiras? Se perdeu, e porque nós cremos também que não era a vontade de Deus. Oi, pois não. Na verdade, o concílio entendeu que não era. Exato. O concílio entendeu que ela não tinha um conteúdo doutrinário relevante para a igreja ou para nós. Porque Paulo, a gente pensa, eu pelo menos penso, que tudo que ele escreveu, né? A gente não pode escrever que às vezes Paulo falou assim: olha, aqui não é o Senhor, é Paulo. Ele fala isso. Então vai ver que a primeira e a terceira era só ele. Ele não tinha colocado nada disso, né? Entendeu? Então tá ali, as cartas presentes do texto bíblico são na realidade a segunda. Vamos ver isso, 1 Coríntios 5:9. Abre aí, por favor. Quem achou pode ler. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. E outra pessoa abre 2 Coríntios 2:9. Vou ler 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associar, é esse? Isso.
associasseis com os impuros. Olha só, então ele está dizendo, já em carta, já vos escrevi que não se associeis com os impuros. Então ele tinha escrito uma carta anterior. E 2 Coríntios 2,9, quem achou? Quem achou 2 Coríntios 2,9? A Alessandra vai ler aqui. E para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. Então, aí ele falando, quando ele falou na segunda epístola, dizendo que ele tinha também escrito também uma outra carta em outro conteúdo, tá? Então, esses 2 versículos são os que dão base e entendimento para de fato confirmar que Paulo escreveu outras cartas para a igreja de Corinto. A primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, foi uma carta estritamente prática, porque ela enfatiza vários problemas espirituais e morais daquela igreja, e aborda sobre o tribunal de Cristo, a glória de Deus, a ceia do Senhor, o amor, o exercício de dons espirituais e a ressurreição. Então ela vai assim, apontando várias situações, fala sobre questão de casamento, fala sobre questão de maturidade espiritual, que eles não estavam tendo, que eram como crianças, e assim vai. Então era uma carta muito pragmática. A segunda carta de Coríntios, que foi escrita 1 ano depois, Paulo estava na Macedônia, foi uma carta biográfica e pessoal de Paulo. E ela fala, então, Paulo fala um pouco sobre a sua biografia, da alegria que ele tem como liderança, como um homem de Deus, e lembra o compromisso dos coríntios que eles devem ter com a igreja de Jerusalém. Por essa razão, ele fala assim, olha, o pessoal de Jerusalém está passando por necessidade, e ele vai para Jerusalém levar as ofertas desses irmãos. Alguém tem alguma pergunta aí sobre as cartas de Paulo aos Coríntios? Gostaria de fazer? Sobre essa questão. Lendo 1 Coríntios, eu passei para a segunda, eu vi a diferença, assim, de um para o outro, eu senti a diferença, que parece que ele se enfocou em outro sentido, entendeu? Foi um outro foco. Um outro foco. Foi um outro foco, totalmente diferente. Uma Ruth, ia falar alguma coisa? Podemos passar para a próxima lâmina, por favor. Bom, as cartas de Paulo às igrejas da Ásia. Aqui, lembra que eu falei? Não existe uma igreja na Galácia. A Galácia é toda essa região aqui, Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, foram para as igrejas que estão aqui nessa região. Qual é essa região? Desculpa, Luiz. Aqui é a Turquia, estamos aqui o Mar Mediterrâneo, Jerusalém está aqui, Chipre está aqui, toda a Turquia, está aqui a Síria, então aqui seria no norte, aqui em cima é o Mar Negro, o norte da Turquia, do centro para o norte da Turquia. Capadócia não é na Turquia? É também, mas é mais oriental, tá? As igrejas da Ásia, então, seriam a Galácia, Éfeso, que está aqui, Éfeso, esse pontinho aqui, e Colossos, que é essa que está aqui, nessa círculo vermelho. Eu até botei aqui as 7 igrejas da Ásia, tá vendo aqui, Éfeso? Só para a gente ter uma ideia. Próxima, por favor. Então, a carta aos Gálatas, sua primeira carta de Paulo, escreveu em 49 Anno Domini. Foi a primeira igreja organizada, fruto da sua primeira viagem. O tema da carta, falando-se como um pecaminoso, alguém que é pecaminoso chega a Deus. Pela graça, combateu os judaizantes, defendeu o caminho da fé e não
do mérito. E aí, falando sobre, ele exortou a Pedro por ele ter sido incoerente no concílio de Jerusalém. Então, a carta aos Gálatas, ela é uma carta em que você pode facilmente perceber essas informações. E o que é curioso, falando sobre esse tema, de como alguém pecaminoso chega à presença de Deus, a gente pode só termos de levantar o fato do apóstolo Paulo mostrar, por exemplo, os frutos da carne e o fruto do Espírito Santo. De que, ao mesmo tempo que ele apresenta a salvação por graça e fé, ele mostra implícito que você precisa vencer uma natureza que está dentro de você, que está querendo te levar longe da presença de Deus. Então, em momento algum, a doutrina pela graça é uma doutrina irresponsável, dizendo assim, sou salvo pela graça, então vamos para a esbórnia. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Tá? A carta aos Efésios foi a primeira carta escrita da prisão. Então, quem levou a carta foi Tíquico, isso está escrito na epístola. Foi levada a todas as igrejas da Ásia. Então, além de Éfeso, volta ao slide anterior. Foi levada provavelmente às igrejas de Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna. As igrejas da Ásia que João, lá em Apocalipse, escreve. Por que a gente crê nisso? Porque Éfeso, digamos assim, se tornou uma cidade, como cidade de satélites em volta. Éfeso é a cidade mais importante daquela região, era a capital da província da Ásia. E essas outras igrejas eram igrejas menores, de cidades menores de menor importância. E talvez seja por essa razão também que no livro de Apocalipse a primeira carta, a primeira igreja que é escrita é Éfeso. Éfeso foi pastoreada por Timóteo. Timóteo foi o primeiro pastor daquela igreja. Paulo deixou ele lá para cuidar da igreja. E o tema é a igreja como o corpo de Cristo. Tratou de assuntos como predestinação, liderança soberana de Jesus sobre a igreja, comparando a igreja como um edifício de Deus. A terceira carta às igrejas da Ásia, aos Colossenses, escrita juntamente com a carta que foi escrita aos Filipenses, no ano 61 depois de Cristo, foi levada por Epáfras. Paulo também estava preso quando ele escreveu essa carta. Epáfras é uma pessoa? Epáfras era uma pessoa. Epáfras era o fundador da igreja de Colossos. E aí Paulo condenou o sincretismo, que então estava se constituindo com o judaísmo legalista, com a filosofia grega e o misticismo oriental. Então, a carta aos Colossenses, Paulo vem exatamente trazer uma exortação, porque as pessoas estavam misturando três coisas totalmente diferentes. Associar o judaísmo legalizante com o misticismo oriental e a filosofia grega são três coisas distintas. O misticismo oriental era a adoração de anjos, que estavam querendo incluir. E a filosofia grega era o pensamento racional helênico, a forma de pensar como os gregos. Alguém tem alguma pergunta nesse sentido? Então, o tema da carta aos Colossenses foi a supremacia de Jesus e a plena suficiência dele em nos salvar. Próximo. Epístolas de Paulo às igrejas da Macedônia. Eu botei essa
esse slide para mostrar a vocês onde é a Macedônia. É aqui, ó. Praticamente eram essas igrejas que estavam aqui, Tessalonicenses e Filipenses. Eram as duas principais igrejas. Existiam outras, como Bereia, Neápolis, mas em Filipos e Tessalônica eram as principais igrejas, e Paulo escreveu para essas duas igrejas. Próximo. A carta aos Filipenses. Paulo estava preso em Roma. Filipos foi a primeira cidade europeia a ter uma igreja, porque antes as igrejas estavam na Ásia, na Turquia. Paulo lá em Filipos, ele recebeu ajuda financeira por 2 vezes, e uma delas quando estava preso por intermédio de Epafrodito. É uma carta pessoal de agradecimento e de sentido da fé. Temas que ele trabalhou foi combater as rixas, as disputas e rivalidades que estavam tendo dentro da igreja e as ambições de pessoas. Então, aquilo que a gente estava falando no início das igrejas evangélicas hoje em dia, talvez as lideranças precisavam ler um pouco mais a carta de Paulo aos Filipos, né? Que ao invés de saírem se dividindo, disputando em busca de poder e etc., se sujeitando, conversando, dialogando e em amor resolvendo essas questões. Então, contra rivalidades, ambições pessoais, também combateu o ensino judaizante, o perfeccionismo espiritual e as influências libertinas. Então, ele trabalhou os dois opostos. Aqueles que buscavam a perfeição, perfeccionismo, e aqueles que eram libertinos. Os dois lados. Tem que ser no meio? Oi? Tem que ser entre os dois? Ele trabalha os dois. Não pode ser tanto... Nem o perfeccionista, ele condena, e nem o libertino. Tem que ser entre os dois. Nem é ser nenhuma coisa, nem outra. O cristianismo não é perfeccionista. E o cristianismo não libera ninguém à libertinagem. Ele apresentou a auto-humilhação e o auto-esvaziamento por amor aos homens como exemplo, que foi dado pelo próprio Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de Filipenses, falando assim: tende vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, e assumindo forma de homem, morreu em morte de cruz. Aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas, quase sucessivamente, uma logo em seguida da outra, tá? Elas foram escritas no mesmo ano, no ano 51. A segunda carta, ela é um esclarecimento da primeira. Então, quando você for ler as cartas dos Tessalonicenses, leia as duas. São pequenas. O 1 Tessalonicenses tem 5 e 2 tem 3 capítulos. Então leia as duas, ou então leia 1 Tessalonicenses num dia, no outro dia leia a 2. Enfim, porque se você ler só a 2 Tessalonicenses, pode ser que você, se você não tiver se lembrado do conteúdo da primeira, você perca alguma coisa do sentido que ele está dando à carta. Foi uma carta enviada por Timóteo, após ele receber relatório de perseguições que levaram à prisão um líder da igreja de Tessalônica chamado Jason. Ele mandou Timóteo de volta a Tessalônica para ficar a par da situação, e com base no relatório prestado a Timóteo, escreve a segunda carta. Então, Timóteo foi então com uma carta de Paulo a Tessalônica, levou a carta para ele, quando ele soube que Jason tinha sido preso. Timóteo ficou lá um tempo, teve a leitura da situação, voltou a Paulo, falou assim: Paulo, o negócio está pior do que a gente imagina. Aí Paulo vai, emite a segunda, né? Não foi aquela resposta imediata de e-mail, né? Num dia
Demorou um tempinho, mas é uma exortação, tanto uma quanto a outra, de manutenção da fé, mesmo diante de perseguição. Com base no relatório prestado por Timóteo, ele escreveu a segunda carta, porque eles questionavam sobre a volta de Jesus e do surgimento do anticristo. É uma das cartas que mais detalha sobre essa questão. Perguntas? Vamos lá. Próximo. Nessa época, Paulo... Peraí, pois não? Paulo estava onde quando ele escreveu essa carta? Volta lá, eu botei ali. Colocou? Botei. Primeiro, Não coloquei. né? Isso, está ali. Escritos em Corinto. Isso, escritas em Corinto. Lá, ó, primeiro. Ah, tá. Epístolas pastorais de Paulo. Então, as cartas que Paulo escreveu às lideranças. Então, ele escreveu 2 cartas a Timóteo. Então, quem foi esse Timóteo? Timóteo foi um camarada, um jovem, que tinha chegado a Cristo, nem provavelmente por Paulo, tinha chegado a Cristo por conta da sua mãe, sua avó Lóide, e a sua mãe Eunice. Ele era filho de judeu, provavelmente a mãe deles era gentias. A mãe dele era gentia, Eunice. Mas ele andou com Paulo, foi discípulo de Paulo, seguiu com Paulo. Foi a liderança da igreja, dentre todos os líderes, mais próximo de Paulo. E ele foi colocado, então, ainda jovem, pastoreando a igreja de Éfeso. Então, quando ele escreve a carta de Paulo a Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. O tema da primeira carta ao Timóteo foi combater o bom combate. Isso está lá em 1 Timóteo 1, 18, em função das ameaças e afacções causadas por Alexandre, Himeneu e Fileto, homens que o apóstolo Paulo chega assim: olha, estou entregando eles a Satanás. De tamanho problema, Alexandre, Himeneu e Fileto deram para Timóteo, porque eles haviam dito que, Paulo fala que eles tinham abraçado o cristianismo, tinham abraçado a fé, estavam na igreja, aí começaram a tumultuar. Gente, como é sério esse negócio, você tumultuar dentro da igreja? Né? É vaidade. Você criar grupos, criar rixas, criar contendas, eram semeadores de tudo aquilo que você possa imaginar de ruim para uma igreja, esses homens fizeram. O conteúdo era a conduta dos cristãos da casa de Deus, como eles deveriam se conduzir, então, o propósito da lei de Deus, já que Paulo, ele tanto falou da graça e da separação do judaísmo, qual seria o propósito da lei? 1 Timóteo dá uma orientação sobre isso, fala sobre a pureza feminina, o perfil das lideranças, a volta do Senhor, a ação social dentro da igreja e o uso do dinheiro também dentro da igreja. A segunda carta, Paulo já estava preso. E aí, essa foi a segunda prisão de Paulo. Nessa carta, ele já seria, um ano seguinte, ou poucos meses depois, ele seria morto na Via Óstia, a oeste de Roma, decapitado. Na realidade, não é decapitado. A morte é... Assim, Luciano, vem cá. Vem aqui, Luciano. Isso. Joelha. Ajoelha, de costas para mim. De costas? Isso. Sério, homem? Você tá com medo assim? Ajoelha, cara. Isso. Então, a morte romana, o cara ficava ajoelhado, como o Luciano está, aí pegava o gládio, que é aquela espada pontuda, e cravava ela aqui, ó, bem aqui na separação do pescoço. Então, era a ponta, não era cortada assim não. Era a ponta assim, ó, tum, tá? Obrigado.
Não, a morte romana era assim. Ela não era por decapitação, mesmo porque o gládio não tem lâmina para corte. O gládio romano era uma arma para perfuração. Então é assim que Paulo foi morto. Morre na hora, eu acho. Né? Morre na hora, doutora Alessandra? Não sabe. Viu? A médica não sabe, também não sei não. Nem quero saber. Você, naquele filme O Gladiador, aparece, na hora que eles iam tentar executar o Maximus, botam ele de joelho, ele vai, se ajoelha, o cara, quando o cara ia operar a execução, ele fez aquele movimento. Vocês viram só? Vocês viram o filme, né? Já! Máximo! Isso, igualzinho. Não contavam com a minha astúcia. O tema principal da carta, então, também foi o bom soldado de Cristo, e ele buscou, então, encorajar a Timóteo a lidar com as dificuldades que encontrava em sua caminhada pastoral. Os conteúdos foi o caráter do bom soldado, a apostasia dos últimos dias, a inspiração das Escrituras e a coroa da justiça. Próximo slide, por favor. E então, as últimas duas cartas de Paulo, as últimas cartas pastorais, foi a Tito e a Filemon. A carta de Tito foi em 65, um pouquinho antes da prisão de Paulo. E é uma carta que fala sobre orientações de uma administração de uma igreja, sobre as lideranças, fala como é o perfil do presbítero, como deve ser o pastor, qual é a conduta dele, olha, o pastor deve ser assim, assim, assado. Então ele regulamentou as funções dos líderes e pastores dos membros das igrejas, e teve a intenção do apóstolo foi também dar a Tito os critérios para ele também combater as heresias e descobrir os falsos mestres e os falsos daqueles que estavam entrando na igreja. Ele exorta os líderes a manterem uma visão espiritual. E a última carta que Paulo escreveu, que está registrada no Novo Testamento, foi a carta de Filemon. Quem foi Filemon? Não, Filemon. Escravo Era o Onésimo. é o Onésimo. Filemon foi para quem ele escreveu. Tá? Paulo estava preso em Roma, aguardando o seu primeiro julgamento. Lembra aquele primeiro, quando ele chegou a Roma? Não o segundo. Então, quando ele estava preso, ele conheceu o Onésimo, que era um escravo fugitivo. Provavelmente, Onésimo chegou a Cristo pela pregação de Paulo. Aí Onésimo se converteu, Paulo foi, abençoou. Ele perguntou: rapaz, de onde você é? Eu sou de tal lugar. Eu era escravo de Filemon. Não brinca. Do Fi? Rapaz, Fifi é chapinha meu. Sério? Sério? Não se preocupe não, ó. Você é irmão nosso, dos nossos aqui, vou escrever uma cartinha para ele, você leva ela, e quando você chegar lá, você entrega para o Filemon para você não ir para o tronco. Então tá bom. Foi mais ou menos assim. E aí o apóstolo Paulo escreve então uma carta, levada por Onésimo, para Filemon, aonde Paulo fala para que Filemon acolhesse, lembrando ele que aquele homem ainda era escravo de Filemon, mas mesmo sendo escravo, ele deveria ser tratado como um irmão em Cristo. Então, aborda sobre a igualdade de todos perante Cristo. Então pede a Filemon um tratamento condizente à condição espiritual de Onésimo, como seu irmão na fé, que ambos eram escravos de Cristo.
Paulo, com essa carta, abalou as estruturas da época, porque a questão da escravidão fazia parte de um contexto cultural em todo o mundo romano, todo mundo, e de repente Paulo chega e fala, não, não é bem assim. Todos nós somos escravos de Cristo. Deixa eu ver. Isso, acabou. Então, pessoal, hoje estamos concluindo nossa segunda aula dessa introdução ao Novo Testamento. Na próxima aula nós vamos ver essa visão abrangente, a Epístola de Hebreus, as Epístolas Gerais e o livro de Apocalipse, e a gente encerra essa introdução ao Novo Testamento, para em seguida, então, começarmos o Evangelho de Mateus. Eu tenho um minuto para pergunta, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Não? Eu tenho. Pois não, por favor. É que estou com o livro aberto aqui. Em 1 Pedro fala sobre. Mas a aula de hoje não foi sobre 1 Pedro. Mas ele fala sobre as epístolas paulinas. Ah, então diga. Aí falando assim que tem coisas difíceis de entender, que até acho que as pessoas incautas, né, deturpam a palavra, as escrituras, né? Aí eu falo, isso seria prostituir espiritualmente também? Poderia ser. Poderia ser, Pode né? ser entendido Tá assim. bom. Pois não. Não? Se levantou a mão. Não? Então tá, então vamos encerrar. Vou pedir para minha secretária Edna fazer uma oração agora, por favor. Isso.